Fala, nação rubro-negra, Dybala pode pintar no Flamengo de graça no meio do ano. O Flamengo perdeu a paciência com a Almeria e sobrou até para Cristiano Ronaldo. Já saiu a lista dos relacionados, tem retorno importante, mas também tem 3 desfalques confirmados. E o Brasileirão já começa a apertar. Então fica comigo, porque você precisa entender tudo isso agora. Rapidinho, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Dá essa moral aqui pra gente, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho, ajuda o canal a crescer e continuar trazendo todas as informações para você todos os dias, de torcedor para torcedor. Agora, sem enrolação, vamos às notícias. Já começa o vídeo falando da lista dos relacionados. Demorou um pouco para sair, mas teve motivo. O Flamengo embarcou ontem por volta de 7h30 da noite, chegou em Atibaia por volta de 9h30, tá? Quase 10 horas, e a lista só foi sair por volta de 11 horas. Por quê? Porque o Departamento Médico, a Fisiologia, a Comissão Técnica Leonardo Jardim quiseram avaliar todos os jogadores que voltaram da seleção, ou seja, foi um cuidado total com a parte física dos atletas. E é isso, na minha opinião, que é fundamental. O Flamengo tem que brigar e vai brigar por tudo esse ano, né? Vamos falar agora da lista dos relacionados. Andréu no gol, Ayrton Lucas, Carrascal, Daniel Sales, Danilo, Varela, Arrascaeta, De La Cruz, Diego Alves, Everton Royal, Everton Cebolinha, Eric Pulgar, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Pedro, Plata, Rossi, Plata novamente relacionado, Samuel Lino, Vitão e o Wallace Ian. Esses são os jogadores relacionados contra o jogo contra o Red Bull Bragantino. E um ponto que chama atenção é a volta, como eu falei, do Plata, né? Ele foi relacionado após ter ficado fora dos jogos anteriores. Tomara que o Léo Jardim sente com ele, converse e alinhe tudo. Porque no elenco desse nível, todo mundo focado faz muita diferença. Agora falando de desfalques, são 3 baixas importantes. Bruno Henrique está recuperado, mas não está 100% fisicamente. Alexandre segue tratando uma lesão na coxa, inclusive não foi convocado para a seleção. E Saul está recuperando aí no tornozelo. A tendência é que ele volte em breve, mas principalmente o Bruno Henrique faz muita falta, porque é aquele jogador que decide jogo, que resolve quando o time precisa, né? Agora vamos falar da situação no Campeonato Brasileiro. O cenário já começa a exigir atenção. Fluminense venceu o Corinthians e chegou a 19 pontos. O Palmeiras ainda joga e pode abrir vantagem na liderança. E o Flamengo tem 14 pontos nesse momento. Se vencer hoje, vai a 17 e corte de vez do pelotão de cima. Fica ali brigando com Bahia e São Paulo. E tem um detalhe importante. O Flamengo tem um jogo a menos. Ou seja, ainda pode, dependendo dele, se não vacilar, né, chegar mais acima. Esse tipo de jogo fora de casa é o que define campeonato, então o Flamengo tem que entrar focado e ganhar o jogo de hoje. Informação importante, o Flamengo perdeu a paciência com a Almeria, o clube espanhol deve cerca de 1,8 milhões, mas tem 10 milhões, algo em torno de 10 milhões de reais. O Flamengo soltou uma nota oficial cobrando o pagamento, mas o detalhe que chamou a atenção foi outro. O Flamengo citou diretamente Cristiano Ronaldo, que virou sócio do Almeria. Ele comprou 25%. Ou seja, a mensagem foi clara. Se tem dinheiro para investir, tem dinheiro para pagar. E, sinceramente, está mais do que certo. Porque o Flamengo não pode ficar sendo prejudicado desse jeito. Está devendo, tem que pagar. Agora, uma notícia muito importante fora de campo. Teve encontro entre o presidente do Flamengo e o prefeito do Rio. E o assunto foi o estádio próprio. A resposta foi positiva, a prefeitura garantiu o apoio e a tranquilidade para o Flamengo seguir com o projeto. Isso é um feito enorme para o clube, porque o estádio próprio significa mais dinheiro, mais estrutura e mais força no futebol. Vamos falar da bomba do mercado, do que está movimentando, que mexeu o dia de ontem, né? O nome de Dybala apareceu como possível reforço do Flamengo. A informação é do jornalista César Luiz Melo. E Dybala pode ficar livre no meio do ano, ou seja, chegaria sem custo nenhum. O Flamengo estaria interessado, mas tem concorrência com o Boca Juniors. Agora, analisa comigo, pensa comigo aqui. Um jogador campeão do mundo, com qualidade absurda, chegando de graça, é uma oportunidade grande do mercado.
Talvez não venha para ser titular absoluto, mas elevaria muito o nível do elenco. E eu, sinceramente, acho que vale a tentativa, né? Vale a tentativa, ainda mais vindo de graça. Sabendo que, normalmente, quando um jogador ele vem assim de graça, o que acontece? Se paga um valor mais alto do salário, porque tem o valor que iria pagar para o clube, ele é dono do próprio Paps, então normalmente o salário é um pouco mais alto. Mas eu acho que vale a tentativa. Falando do jogo de hoje, 9h30 contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, o Flamengo precisa vencer, precisa pontuar, encostar no líderes e deixar o campeonato complicar, e não deixar o campeonato complicar, né? Manter o foco, manter o objetivo, e eu vou ser sincero para vocês, o Flamengo tem que vencer, o Flamengo tem que ganhar, tem que encostar. Hoje é jogo valendo 3 pontos e tem que ganhar. Agora eu quero saber de vocês, você contrataria Dybala para o Flamengo? Acha que ele seria titular ou banco? Comente aqui, o seu comentário ajuda demais a gente. E para encerrar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá essa moral para a gente, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like, porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo informações do Flamengo. Tamo junto, saudações rubro-negras e é o Mengão sempre.